Sempre começa do mesmo jeito. Ela olha para você, mas não como você é. Ela olha como quem imagina, como quem projeta. Você sente no olhar dela, não sente? Aquela chama é esperança ou é fome? Você pensa que está sendo visto, mas está sendo medido, avaliado, escaneado como uma tela em branco, esperando para que ela pinte o que quiser. Mas a obra-prima não é você. Nunca foi. E Jung avisou. Não com frases motivacionais, mas com bisturi, com silêncio, com décadas mergulhado no inconsciente humano. Ele descobriu algo que poucos têm coragem de dizer. Mulheres não se apaixonam por você. Se apaixonam pela ideia, pela fantasia, pela imagem interna que carregam e projetam. Você acha que está sendo escolhido, mas está sendo escalado para um papel, um personagem que ela escreveu, que ela alimenta desde a adolescência. E quando você deixa de se encaixar no roteiro, ela troca o ator, nunca a história. Jung chamou isso de projeção. O animus, a figura masculina interna que vive dentro de toda mulher. Quando esse animus é imaturo, ele domina. Quando não é integrado, ele controla. E então, ela busca homens que se encaixem. Não para amar, mas para preencher um script inconsciente. Você pensa que é especial, mas é só mais uma versão do mesmo personagem. E quando o encanto acaba, ela nem sabe por quê. Só sente que algo mudou. O que mudou? Você deixou de cumprir a fantasia. Simples assim. E você? Você acreditou em tudo. Porque confundiu ser desejado com ser conhecido. Confundiu ser escolhido com ser compreendido. E agora está aí, confuso, humilhado, achando que falhou. Mas você não falhou, só deixou de atuar bem o suficiente. Jung dizia que só existe uma saída para esse teatro psíquico: a individuação. O processo de se tornar inteiro dentro de si. Um caminho que quase nenhum homem tem coragem de trilhar. Porque fomos treinados para buscar aplausos, para precisar de aprovação, para ser definido pelo desejo feminino. E enquanto você viver assim, continuará sendo personagem, trocado, substituído, descartado. Individuação não é bonita, é brutal. Ela exige que você encare os pedaços que escondeu, os fracos, os quebrados, os envergonhados. Exige que pare de culpar as mulheres por não enxergarem quem você é e comece você mesmo a enxergar. Porque Jung sabia o que a maioria dos homens nunca entende. Você não se torna homem sendo escolhido. Você se torna homem ao se escolher. Não é o amor dela que te define, é a sua presença, é a sua capacidade de ficar sozinho, consciente, desperto, vivo. Um homem que enfrentou o próprio inconsciente não se deixa seduzir por projeções. Ele não vive na história de ninguém. Ele escreve a própria. A tragédia de muitos homens hoje não é serem rejeitados, é se moldarem a qualquer forma para serem aceitos. Chamam isso de amor, de parceria. Mas Jung chamava de autotraição. Ele dizia que homens que não desenvolvem sua psique acabam escravizados pela projeção feminina. Vivem dobrados, moldados como barro, tentando agradar mulheres que nem sabem o que realmente querem. Deixam de ser homens, viram máscaras, sorrisos, consentimentos, performance. E um dia, esquecem quem eram. Mas as mulheres sentem, elas sempre sentem. Aquele esforço para agradar, aquela falta de espinha, aquela carência disfarçada de gentileza. O que você acredita que vai fazê-la amar você? Obediência, previsibilidade, estar sempre disponível, se torna exatamente o que a faz perder o interesse. Porque o instinto feminino, dizia Jung, não é atraído por conforto, é atraído por mistério, por desafio, pelo homem que ela não entende completamente, o homem que ela não consegue controlar. E quando você se entrega demais, revela tudo, perde a estrutura. Você não se torna mais amado. Você se torna invisível, substituível. E aí está o paradoxo que destrói tantos. Você tem mais medo de estar sozinho do que de ser falso. Prefere viver um papel a viver sem plateia. Mas Jung ensinava, enquanto o homem não abraçar a solidão, jamais será livre.
Ele dizia que a individuação exige morrer antes de morrer, deixar as versões falsas queimarem, para que o que é real possa nascer. E aí vem o que ninguém fala. Esse caminho é solitário, dolorosamente solitário, porque ao andar por ele você começa a enxergar coisas que não pode mais desver. Os jogos, as máscaras, as mentiras. E quando tenta compartilhar, te chamam de frio, arrogante, insensível. Mas você não é o problema. Você é o espelho. E as pessoas odeiam espelhos que mostram o que elas fingem não ver. Jung estudou por décadas pacientes que morriam de medo de encarar a própria sombra. E as mulheres, dizia ele, são ensinadas a evitar isso. São chamadas de puras, intuitivas, completas. Mas isso é uma mentira confortável. A maior ameaça para uma mulher, dizia Jung, é o ânimos inconsciente. A voz interna que fala com autoridade falsa, que julga, que comanda, que projeta. E se ela não integrar esse ânimos, ela se torna prisioneira dele. Passa a projetá-lo em cada homem e culpar os homens pela guerra que se recusa a enfrentar dentro de si. E você acha que pode salvá-la, que vai ser o diferente, que se amar forte o suficiente, ela vai ver quem você é. Mas projeção não funciona assim. Projeção é ladra, rouba a realidade, substitui por ilusão. E enquanto homens e mulheres não acordarem dessa ilusão, vão repetir a mesma tragédia, cada um culpando o outro, sem perceber que estão dançando com sombras. A mulher que te viu como herói um dia vai te ver como inimigo, não porque você mudou, mas porque falhou em sustentar a fantasia que ela criou. Jung chamava isso de traição inevitável, quando ninguém assume seu mundo interior. Você não mentiu, não enganou. Só não conseguiu ser o personagem invisível que ela contratou sem te contar. E ela vai te odiar, não por quem você é, mas por não ser o que ela projetou. Jung dizia, as pessoas farão qualquer coisa para não encarar a própria alma. E nos relacionamentos, isso é regra. Homens e mulheres se encontram carregando traumas, faltas, medos, e jogam tudo no colo do outro. Chamam isso de amor, mas Jung chamava de possessão. E você continua caindo, achando que agora será diferente, mas nunca é. Porque você ainda não fez a pergunta que mais dói. E se o responsável por esse padrão for eu? Você quer culpar, dizer que são manipuladoras, que mentem, que usam. Mas Jung olharia nos seus olhos e perguntaria, e por que você se deixou escolher por esse tipo de mulher? O homem que não confronta o próprio mundo interno feminino está condenado a ser prisioneiro do dela. Você não é vítima, é voluntário. Escolheu ser o bobo, o ator, porque encarar seu vazio parecia pior do que viver na fantasia. E é aqui que a maioria para de ouvir, porque aqui começa a responsabilidade. Jung não dava atalhos, não prometia masculinidade em 3 passos. Ele te ofereceu o caminho mais duro de todos, sentar consigo mesmo, no silêncio, na escuridão, até as ilusões ruírem, até a voz dentro de você, que diz que você precisa dela para existir, morrer. E ela vai lutar, vai gritar que você está incompleto, que precisa de amor, de validação. Mas Jung sussurra algo mais perigoso. O homem que consegue ficar em pé sozinho está livre, livre da projeção, livre do teatro, livre da prisão de ser o que esperam. E nesse lugar você não se torna frio, você se torna verdadeiro, inteiro, vivo. E é aí que, paradoxalmente, as mulheres se aproximam. Não porque você precisa delas, mas porque não precisa. E você sorri, não por desprezo, mas porque entendeu. Entendeu que ela também tem um caminho, que também precisa encarar o próprio ânimos. E você não pode fazer isso por ela. Só pode fazer o que Jung fez. Caminhar tão profundamente em sua verdade, que se torna espelho. Um espelho vivo. A maioria vai fugir, mas os poucos que ficarem vão te agradecer. E essa é a diferença entre ser amado por um papel ou respeitado por quem você se tornou.